Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Vamos mais um estudo, né? Meu nome é Marco Antônio Lana. Sou teólogo, especialização em Bíblia. Então vamos estudar Gênesis capítulo 3. Vou tentar aqui, na minha visão teológica aqui, como seria, né? Como foi o Éden, a queda do homem, Satanás. Então vamos começar o estudo, né? A história, né, de tentação da serpente no Éden está escrita no livro de Gênesis. Então, em primeiro lugar, nós vamos estudar o que é serpente. Serpente é um termo antigo que se refere a uma criatura nociva que rasteja, sibila ou pica. Então, simplesmente dizendo, é uma forma de cobra. Mas usaremos o antigo termo serpente ao longo deste artigo para reter seu conceito original, baseado na história de sua tentação no Éden. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Lá você lerá a história da criação, em que Deus criou a terra em 6 dias e descansou no 7º dia, de acordo com Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2 até o versículo 3. Essa criação de 6 dias deu à terra tudo o que ela precisava para a vida e sustento: luz, firmamento, vegetação, corpos celestes, animais e principalmente o homem e a mulher. Bom, meus irmãos, aqui eu não vou discutir aqui a idade da Terra, não vou discutir aqui se esses dias era literal de 24 horas ou se era simbólico, né? Se representa aí um tempo aí indeterminado, né? O que nos interessa aqui é a queda do homem. Então não vamos discutir isso, né, em detalhe. No entanto, vamos nos concentrar apenas nas criações envolvidas na cena da tentação: vegetação, animal e humanos. A vegetação, consistindo de plantas com sementes e árvores frutíferas em terra, foi criada no 3º dia. Os animais foram feitos no 5º e 6º dia, incluindo no 6º dia estava o homem e a mulher, Adão e Eva. Quando Deus terminou, viu que tudo o que havia feito era muito bom. Então, capítulo 1 de Gênesis, versículo 31, então fala ali que foi tudo bom. Então, até ali, no verso 31 do capítulo 1, nem Satanás ainda não caiu ainda, tá certo, meus irmãos? Ainda não teve a queda de Satanás ainda, né? E no capítulo 2, ali descreve o restante, né, da criação, e depois começa aí como foi a criação do homem, né? O Moisés, ele que escreveu Gênesis, ele detalha ali como foi a criação do homem. Mas o que nos interessa aqui é o capítulo 3 de Gênesis, né, que é a queda. Então vamos explorar o jardim do Éden, né, antes de finalmente chegarmos, né, ao ponto que é a queda. Tendo mencionado que tudo que Deus fez era muito bom, né, Gênesis capítulo 1, versículo 31, é verdade, a terra era linda, particularmente o jardim do Éden. Então, o jardim do Éden. Então, existia um lugar chamado Éden, e nesse lugar chamado Éden, Deus colocou um jardim. E lá colocou o homem e a mulher, né? O lar de Adão e Eva, que Deus colocou no leste, de acordo com o capítulo 2 de Gênesis, versículo de 4 a 25. Aqui fez crescerem da terra majestosas árvores de todas as espécies para utilidade e para ornamentação. Foram formadas as baleias, formadas belas flores
de raras belezas, de toda cor e perfumando o ar. Além disso, o jardim era abundante. Deus forneceu com tudo que Adão e Eva poderiam desejar. Cada necessidade foi suprida e não havia sinais de decadência ali. Agora aqui está o problema. No meio desse belo jardim havia duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:9. A árvore da vida produzia 12 tipos de frutos e dava seu fruto todos os meses. Suas folhas eram para a cura das nações. Por outro lado, a árvore do conhecimento do bem e do mal foi aquela da qual Deus proibiu Adão e Eva de comer, porque ele não queria que eles conhecessem o mal. E uma vez que eles comessem, eles morreriam, de acordo com Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Aí vocês me perguntam, mas Deus criou o mal? Não, Deus não criou o mal. O mal é a ausência de Deus, é a ausência da luz de Deus. Mas o bem e o mal sempre existiram. E Deus tinha esse conhecimento, o conhecimento do bem e do mal. Mas só que Deus não queria passar esse conhecimento do mal para o homem, porque ele sabia que o homem ia pecar. Agora que você conhece a história a fundo, observe a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque aquela árvore tinha algo a ver com a tentação da serpente no Éden, cuja história se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5. A serpente foi o animal mais astuto que Deus criou. O animal mais astuto? Como assim? De acordo com Gênesis capítulo 3, versículo 1, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Na versão King James da Bíblia, astuto é chamado de sutil, derivado da palavra hebraica arum. Sutil significa uma tendência de caráter desfavorável, com uma conotação de ser inteligente ou astuto. Isso significa que a serpente foi criada má? Não. A conotação de que a serpente era inteligente ou astuta está no sentido favorável de ser prudente, de acordo com Provérbios capítulo 12, versículo 16, que diz assim: o insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. Na verdade, a serpente estava entre as criaturas que Deus declarou boas ou muito boas, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 25 e o versículo 31. Sério? Então por que esse animal é perigoso? Hoje, o caráter maligno das serpentes hoje é apenas resultado da queda e subsequente maldição. Não sua característica quando foram criadas, acrescentou Francis Nico. Por trás do disfarce dessa serpente estava o próprio diabo. Sério? Então foi o diabo? Antes de entrarmos nesse assunto, vamos a um breve histórico. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, a serpente pergunta a Eva: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? E nos versículos 2 e 5 eles continuaram conversando. Espere, como um animal poderia falar? Deve haver um ser sobrenatural controlando isso, você não acha? Bem, o tentador era o diabo, na forma e semelhança de uma serpente. Então era apenas uma semelhança de uma serpente? Não realmente um animal vivo, possuído pelo demônio? Se era apenas a forma visível e aparência de uma serpente, como em Êxodo 7:12, ou uma verdadeira serpente viva, atuada e possuída pelo diabo, não é certo. É meio complicado, né, meus irmãos? Se falar se realmente é... A Bíblia não entra em detalhe, né? Se o Satanás possuiu uma serpente ou ele na forma de uma serpente, né? Mas com a permissão de Deus, né? Tudo é possível, né?
E a gente lembra lá no Apocalipse 12, né? O Apocalipse 12 fala que o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, né? Então, a antiga serpente. Então, aí nos dá a entender aí que pode ser que realmente na forma de uma serpente, né? Então, aí, nesse caso aí, Satanás transformou em uma serpente, né? Mas também pode ter possuído aí a própria, né? A serpente lá. Em todo caso, o que é certo é que esse demônio não era outro, senão o próprio Satanás. Ele apenas usou a serpente no Éden como meio em sua tentativa de enganar o homem. A propósito, quem era Satanás? Qual foi o passado dele? Ele era realmente mau desde o começo? A Bíblia começa no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, Gênesis capítulo 1. Mas você sabia que houve um começo antes disso? De acordo com João capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Gênesis 1 fala sobre o começo do mundo, mas a palavra descrita em João 1 é o Criador de todas as coisas, Deus. A palavra que era o próprio Deus é anterior ao início mencionado em Gênesis 1:1. Ou seja, o começo mencionado em João 1 é anterior ao Gênesis 1:1. Enfatizou Francis Nichol. Eu concordo com ele, concordo com Francis, que quando Deus, vamos dizer assim, não surgiu, apareceu, ninguém sabe, né? Então, era somente Deus. Então, era no princípio, né? O verbo estava com Deus. Então, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E ele estava com Deus no princípio. Quando a gente pega lá no versículo 14, e o verbo se fez carne. Então, nós sabemos que é Jesus. Então, Jesus estava também lá desde o princípio, né? Deus Pai e o Deus Filho, né? Então, desde lá do princípio. Então, esse João 1 aí é um princípio. E Gênesis capítulo 1, versículo 1 é outro princípio, é o princípio da criação. Ali foi onde tudo começou. Concluindo a sessão anterior, antes da criação do mundo, Cristo já existia como Deus e estava associado a Deus. Vivendo com ele no céu estava um ser divino chamado Lúcifer, o brilhante, o portador da luz, a estrela da manhã, o filho da manhã e o filho da aurora. Ele foi o primeiro dos querubins. Então, quer dizer, Satanás aí, antes era Lúcifer, ele era querubim. Cobridores, santos, imaculados. Ele era cheio de sabedoria e perfeito em formosura, de acordo com Ezequiel, capítulo 28, versículo de 12 a 15. Uma grande honra estar nessa posição. Você concorda? Mas você sabe que Lúcifer não se contentou apenas em estar ao lado de Deus, ele desejava ser o primeiro em poder e autoridade. Ele queria ser Deus, ter o governo do céu. Eventualmente ele enganou muito dos anjos para o seu lado. Junto com eles, ele foi expulso dos tribunais de Deus. Junto com isso, deu seu belo nome, Lúcifer, foi conhecido como Satanás. Mas a história não acabou aí. A obra de rebelião e egoísmo continuou na terra. Né, meus irmãos? Então, voltando lá no Apocalipse 12, né? João, na sua visão, fala que o dragão, com a sua cauda, trouxe a terça parte das estrelas. As estrelas aí representam os anjos caídos, né? Representam os demônios hoje. Então, como João não conseguiu contar a quantidade de anjos que caíram, ele comparou esses anjos com estrelas, né? E houve essa briga, né? Essa guerra lá no céu lá. E Satanás foi expulso, foi jogado aqui na terra. Satanás escolheu a serpente como seu dispositivo, porque era uma criatura especiosa
com uma pele manchada e ficou ereta. Ficou ereta. Então, a serpente ficava em pé. Então tinha pernas e braços, tá certo? Além disso, esse animal era uma serpente voadora, que parecia vir do alto como um mensageiro do mundo superior, um dos serafins, como em Isaías 14:29. Diz assim: não se alegrem, filisteus, por estar morto o rei que os feriu, pois dessa cobra nascerá outra mais venenosa, uma serpente terrível e abraçadora. Bem, muitas tentações perigosas chegam até nós, né, meus irmãos? Em alegres cores finas que não são apenas superficiais e parecem vir de cima. Além disso, sabendo que Satanás já foi um anjo no céu, filho do homem, entoe este cântico fúnebre para o rei de Tiro. Transmita-lhe o seguinte mensagem do Senhor soberano: você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Estava no Éden. Olha bem, meus irmãos, esse querubim estava no Éden. Assim como o homem e a mulher, Adão e Eva, também um ser espiritual, um querubim, estava também no Éden, o jardim de Deus. As roupas de quem? Desse querubim eram enfeitadas com todas as pedras preciosas, rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix e jaspe, safira, berílio e turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro. Foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. Eu o escolhi e o ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo que fazia desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Ezequiel capítulo 28, versículos de 12 a 15. E ao se disfarçar de serpente, ele poderia parecer um anjo de luz. Ademais, a serpente era, sem dúvida, mais sutil do que qualquer outra. Embora tenha perdido a santidade, por meio da serpente, Satanás poderia reter a sagacidade de um anjo que era sábio para fazer o mal. Continuando da mesma referência, simplesmente dizendo, Satanás sabia de mais vantagem ao fazer uso da serpente do que Adão e Eva foram cientes. Ele se posicionou em uma das árvores especiais no jardim. Agora que sabemos que Satanás escolheu a serpente como seu meio de enganar, Gênesis capítulo 3, vamos descobrir exatamente onde ele ficou no jardim do Éden. No primeiro item deste artigo, descobrimos duas árvores, meus irmãos, especiais no jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9. Entre esses dois, aprendemos que é do último que Adão e Eva não foram permitidos por Deus comer. Se o fizesse, morreriam, de acordo com o versículo 17 do Gênesis capítulo 2. Com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus permitiu que Adão e Eva comessem de qualquer uma das árvores do jardim do Éden. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Conhecendo o caráter perverso de Satanás, você acha que ele ficaria em qualquer uma dessas árvores para enganar, se soubesse que não haveria problema em comer delas? Claro que não. Ele escolheria
o perigoso que levaria Adão e Eva a pecar. Aparentemente foi na árvore do conhecimento do bem e do mal que Satanás se posicionou. E enquanto esperava por sua presa, ele comia vagarosamente de seu fruto. Aí vocês me perguntam, irmão, mas como assim? A serpente comia? Sim, a serpente comia, porque a serpente ali é Satanás. Então já estava caído, né? A queda de Satanás. Então ali, Satanás ali já tinha cometido o seu pecado, já tinha ido contra Deus, já tinha feito a sua rebelião contra Deus. Então para ele ali comer daquele fruto não tinha importância nenhuma. Sabendo que podiam comer de qualquer uma das árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você pode imaginar Adão e Eva indo de uma árvore para outra para provar seus deliciosos frutos. Um dia, enquanto explorava o Éden, a serpente era mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que você não deve comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Eva foi sozinha, distante de seu marido. E adivinha, ela estava chegando perto da árvore proibida. Bem, era definitivamente o que Satanás estava esperando. Você pode imaginar como ele estava animado ao ver sua presa se aproximando? Satanás, na forma de uma serpente, perguntou zombeteiramente a Eva: Deus realmente disse que você não deve comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Se você fosse Eva, não ficaria surpreso ao ver e ouvir um animal falando? E aí, como você agiria? De qualquer forma, ela respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Satanás insistiu: é claro que vocês não morrerão. Satanás assegurou a Eva que assim que ela comesse do fruto, ela receberia um conhecimento novo e superior que a tornaria igual a Deus. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o bem e o mal. E para chamar a atenção dela para si mesmo, ele comeu livremente da árvore e achou não apenas perfeitamente inofensiva, mas deliciosa e estimulante. Satanás acrescentou que foi por causa das maravilhosas propriedades das frutas, para transmitir sabedoria e poder, que Deus proibiu ela e Adão de prová-lo ao mesmo tocá-lo, pois ele conhecia suas maravilhosas qualidades. E ele até afirmou que, ao comer do fruto da árvore proibida, ele alcançou o poder da fala. Veja bem, meus irmãos, olha como é que aí Satanás aí, né, através da serpente, foi astuto, né? Então comeu da fruta e falou que, né, pela sabedoria que tem, pelo conhecimento que tem, inclusive falar veio da fruta, do conhecimento do bem e do mal. E concluiu: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o bem e o mal. Analisando o que a serpente lhe disse, é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. Eva provavelmente estava se perguntando se Deus estava guardando um segredo a ponto de duvidar dele. Não acha? Bem, é verdade, a curiosidade de Eva foi despertada, e em vez de fugir, ela ouviu mais a serpente.
E lembre-se, não ocorreu. E era que poderia ser aquele inimigo caído usando a serpente como médico, mas na realidade foi Satanás que falou, não a serpente. Com isso, Eva foi seduzida, lisonjeada e apaixonada. Se ao menos ela encontrasse um personagem dominante, possuindo uma forma como os anjos e se parecendo com eles, ela estaria em guarda. A voz da serpente deveria tê-la conduzido ao lado de seu marido para perguntar a ele por que outro deveria se dirigir a ela livremente. Mas, infelizmente, ela entrou em uma polêmica com aquele astuto animal. Ele foi capaz de convencê-la a comer a fruta, Eva à beira de ceder. Ela viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ela lhe daria. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela. E ele também comeu, de acordo com Gênesis capítulo 3, versículo 6. Como você pode ver aqui, depois que a dúvida e a descrença na palavra de Deus foram despertadas na mulher, a árvore parecia muito diferente para ela. Seu charme, apelo ao seu gosto, aos seus olhos e ao seu desejo de aumentar a sabedoria. Por fim, a serpente arrancou o fruto e colocou nas mãos de Eva. Ao fazê-lo, Satanás lembrou a Eva de suas próprias palavras que Deus os havia proibido de tocá-lo para que não morresse. Mas não vendo nenhum resultado ruim, ela se tornou mais ousada. Então veja bem, meus irmãos, pode ver como é que a serpente é astuta aí. Ela arrancou, a serpente foi lá, tirou o fruto e deu para Eva. Quando a Eva pegou, logicamente que Eva não morreu, né? Porque a morte não é a morte natural, né? Seria sim a morte espiritual, o afastamento de Deus. A morte natural veio depois, é lógico, né? Mas ali naquele momento ali, a morte ali é a morte espiritual. Então, quando Eva achou que como ela não morreu, ela não entendia que seria uma morte espiritual, que iria afastar de Deus ali, ela também comeu. Enquanto comia, ela parecia imaginar-se entrando em um estado superior de existência. E ela ainda passou o fruto para Adão, que também comeu. A rendição de Eva, a tentação marcou a entrada do pecado no mundo. Assim que Adão comeu do fruto que Eva lhe deu, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueiras umas às outras para se cobrir, de acordo com Gênesis capítulo 3, versículo 7. Sim, Adão e Eva estiveram nus desde a sua criação e nunca se enganaram disso. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha, de acordo com Gênesis capítulo 2, versículo 25. Mas o pensamento do pecado os enchia de terror. O amor e a paz que tinham se foram, e em seu lugar eles experimentaram uma sensação de pecado, um medo do futuro, uma nudez de alma. Além disso, desapareceu o manto de luz que os envolvia. Eles não podiam, enquanto nus, encontrar os olhos de Deus e dos santos anjos. Assim, para esconder seus corpos nus, eles se esforçaram para formar para si uma cobertura de folhas de figueira. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira uma das outras para se cobrir, né? De acordo com Gênesis 3, versículo 7.
Claramente o pecado agora entrou no mundo, por causa da desobediência de Adão e Eva. O que é o pecado em primeiro lugar? De acordo com 1 João 3,4, quem vive no pecado transgride a lei. A transgressão, no dicionário, é definida como violação de uma lei. Comando ou dever também significa pecado, transgressão ou incorreção. Por outro lado, a lei, conforme usada no versículo acima, é uma transcrição do caráter de Deus, manifestada em seus mandamentos. Portanto, no contexto do que Adão e Eva fizeram, o pecado se refere ao ato de desobedecer ao mandamento de Deus, que é evitar comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. De acordo com Gênesis capítulo 2, versículo 17. Isso faz sentido? Então, como o pecado entrou no mundo por meio de Adão e Eva? Ao comer do fruto proibido, Adão e Eva pecaram. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7. Com isso, a queda deles abriu o caminho para o pecado entrar em nosso mundo. De acordo com Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo escreve aos Romanos dizendo assim: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Isso aqui, meus irmãos, todos pecaram. Não tem exceção nenhuma de uma pessoa que não pecou, somente Jesus. Jesus é o único que não pecou, porque todos pecaram, inclusive Maria, José, João, Pedro, não importa quem, todos pecaram, exceto Jesus. Por que eu falo isso? Porque o pecado, o pecado adâmico, ele vem no DNA, ali entre a relação sexual do homem e da mulher. O pecado da desobediência, ela vem junto. Querendo ou não, uma criança, quando você vê uma criança aí, é uma criança inocente. Sim, a criança é inocente, mas a criança, ela sabe pecar, ela peca, ela desobedece o pai, ela desobedece a mãe, desobedece a professora, desobedece o tio, a tia, entendeu? É o pecado da desobediência, Então Jesus não veio com esse pecado adâmico. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que engravidou Maria. Por isso que o Espírito Santo engravidou Maria. Porque se José tivesse engravidado Maria e Jesus tivesse vindo, Jesus também era pecador também. Então Jesus não é pecador por causa disso, porque o Espírito Santo que engravidou Maria. Então o resto da humanidade, todos nós somos pecadores, independente de quem. A serpente foi amaldiçoada por Deus. Envergonhados de seu pecado, Adão e Eva tentaram se esconder de Deus, quando o ouviram andando no jardim. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus, caminhando pelo jardim, e se esconderam dele entre as árvores. Mas ele chamou a atenção de Adão e perguntou-lhe: onde você está? Com Adão respondendo que ele se escondeu depois de perceber que estava nu, Deus perguntou a ele: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Em vez de compartilhar a responsabilidade pela culpa, Adão passou para Eva para lhe dar o fruto. Quando Deus se voltou para Eva, ela fez o mesmo com a serpente para tentá-la. O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou? Respondeu a mulher: foi por isso que eu comi do fruto? Meus irmãos, que acho engraçado aqui, é o que acontece hoje, Ninguém quer assumir o erro, Um fica jogando pro outro, Aí foi fulano, foi ciclano, foi beltrano. Na verdade, ninguém quer assumir o erro. Agora que a culpa era da serpente, obviamente, ela não tinha mais ninguém para passar a culpa. Deus disse à serpente: maldita é você entre todos os animais domésticos.
e selvagem, você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Então você se arrastará. Então até então, né, que a gente vimos aqui, né, meus irmãos, que a serpente não arrastava no chão. Então ela ficava ereta. Ela tinha braços e pernas. Como você pode ler, essa maldição recaiu não apenas sobre a serpente, mas sobre toda a criação animal. Embora a serpente devesse suportar um peso maior do que outras criaturas. Além disso, a anteriormente mais inteligente e bela das criaturas agora estava privada de asas e condenada a rastejar na poeira. Ainda se dirigindo à serpente, Deus continuou: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. De acordo com Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? Vamos nos concentrar no conceito de inimizade primeiro. Literalmente, a inimizade mortal entre a serpente e o homem, onde quer que os dois se encontrem. É verdade que todos nós evitamos serpentes como qualquer outro animal perigoso, sabendo que elas podem nos prejudicar. Mas, simbolicamente, essa inimizade também significa a luta milenar entre a semente, ou seguidores de Satanás, e a semente da mulher. A semente da mulher aqui é Jesus Cristo, que veio para destruir as obras do diabo. Agora, e a frase que diz que a semente esmagará a cabeça da serpente e ela atingirá seu calcanhar. Refere-se ao fato de que a grande controvérsia entre Cristo e Satanás, uma batalha que começou no céu, foi continuada na terra, onde Cristo novamente o derrotou, e terminará finalmente com a destruição de Satanás no final do milênio. As consequências da maldição do homem não isentará Adão e Eva. Primeiro, vamos ver agora Eva, né? Depois de amaldiçoar a serpente, Deus voltou para Eva, dizendo: farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Lembre-se de que Deus ordenou a Adão e Eva que sejam frutíferos e multipliquem-se. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e governem a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Com isso, a gravidez era destinada a ser uma bênção, não uma maldição. Mas a entrada do pecado significa que a gravidez agora seria acompanhada com dor. E não seria uma dor qualquer, seria tão intenso como se fosse a angústia mais severa, né? O corpo e a mente. Ainda se dirigindo a Eva, Deus continuou: seu desejo será para seu marido e ele dominará. Derivado da palavra hebraica shung, desejo significa correr atrás ou ter um desejo violento por algo. Colocando isso no contexto da maldição, Eva, embora torturada pela dor do parto, ainda sentia um desejo intenso por Adão. Mas em vez de ser sua ajudante, ela deveria se submeter ao marido, seu senhor e mestre. Isto é, ele deveria governá-la. Agora vamos para Adão. Primeiramente, voltando-se para Adão,
Deus disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa, por toda a vida. Terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Especificamente por toda a vida, terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ele produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Isso implica na dificuldade a serem encontradas em ganhar uma vida miserável do solo amaldiçoado. E enquanto vivesse, não haveria esperança de alívio dessa condição. Voltando ao verso acima, observe também que as palavras que antes eram úteis para a alimentação ou bonitas aos olhos, agora produziam espinhos e cardos. Por causa disso, o aumento do trabalho necessário para o cultivo do solo aumentaria. A miséria da existência de Adão, ele aprenderia por amarga experiência que a vida independente de Deus pode, na melhor das hipóteses, ser de tristeza e aflição. Ainda dirigindo a Adão, Deus continuou: com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formada, pois você foi feito de pó e ao pó voltará. Aqui o trabalho que deveria ser adicionado à pesada vida de Adão é agora vividamente expresso, isto é, ele deve viver forçando de uma terra relutante comida para si e sua família. No entanto, deve-se reconhecer que essa punição foi realmente uma bênção, porque a labuta e o trabalho desenvolvem o caráter e ensinam o homem, a humanidade e a cooperação com Deus. Agora, na última parte do pronunciamento, Deus informou a Adão que a sepultura era seu destino certo. Obviamente se refere à morte literal, né? Em contexto com a parte anterior, isso implica que Adão deveria trabalhar por sua vida até seu último suspiro. Essa história da tentação reflete o grande conflito. Qual é o grande controvérsia? No terceiro item deste artigo, vimos como Lúcifer se rebelou contra Deus por causa da inveja, expulsou do céu como Satanás. Ele continuou a sua obra de rebelião na terra, né, de acordo com Gênesis capítulo 3. Essa rebelião no céu marcou o início da luta cósmica entre Deus e Satanás. Isto é o que significa o grande conflito. Agora, como a história da tentação reflete essa controvérsia? Bem, a própria árvore que Satanás usou em sua tentação de estudo, a árvore do conhecimento do bem e do mal, obviamente sugere a batalha entre Deus e Satanás. Mas mergulhando mais fundo, a verdadeira controvérsia é vista em como Satanás perseverou em levar Adão e Eva a pecar. Adão e Eva foram perfeitamente felizes em obediência à lei de Deus, o que contradiz a alegação que Satanás insistiu no céu, de que a lei de Deus era opressiva e oposta ao bem de suas criaturas. Somente aqui podemos ver um conflito entre Deus e Satanás. Além disso, a inveja de Satanás foi excitada quando ele olhou para o belo lar preparado para o casal sem pecado. Ele determinou causar a queda deles para que, tendo-os separado de Deus e os colocado sob seu próprio poder, pudesse obter posse da terra e aqui estabelecer seu reino em oposição ao Altíssimo.
ela elaborou. Você pode imaginar quão profunda foi a inveja de Deus por Satanás, ao ponto de ele desenvolver ódio em seu coração. Você pode estar pensando que o grande conflito do Apocalipse 12 é de Deus e Satanás para lidar, e que é uma mera luta cósmica que não parece nos envolver de maneira nenhuma. Então, não precisamos nos preocupar com isso, certo? Mas acredite ou não, isso nos envolve, na verdade, está dentro de nós. Mas como? Antes de tomarmos uma decisão em tudo o que fazemos, sempre temos duas opções, o bem e o mal. Mas somos robôs programados para escolher e fazer automaticamente o que é certo. Temos a liberdade de escolher entre os dois lados. Sem liberdade de escolha, nossa obediência teria sido forçada. Então, o procedimento teria sido contrário ao plano de Deus, indigno de como somos inteligentes, e teria sustentado a acusação de Satanás, do governo arbitrário de Deus. Assim, sabendo que o grande conflito está dentro de nós, temos que ter cuidado ao fazer escolhas. Precisamos escolher Deus, não Satanás. Isso nos deixa com um apelo para sujeitar-nos, portanto, a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de nós, de acordo com Tiago, capítulo 4, versículo 7. Mas é claro, não vamos terminar este estudo com medo, porque aqui está uma boa notícia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados quando morreu na cruz, então, para obter a salvação e a vida eterna no céu. Tudo o que temos de fazer é colocar nossa fé nele. Espero, meus irmãos, que esse estudo aí, venha nos refletir, nos conhecer melhor e escolher, o bem e não o mal, escolher Deus e não Satanás. Tá certo? Fica na paz.